Presidente. Antes de mais, gostaria de começar por cumprimentar os nossos convidados da IGESPAR, IGECORPA e Comos, agradecer a disponibilidade para estarem aqui connosco e partilharem connosco as vossas opiniões sobre as duas propostas de lei apresentadas pelo Governo de reabilitação urbana e arrendamento urbano. Gostaria de começar por dizer, e para deixar clara a posição do Partido Comunista Português sobre esta questão, que a discussão destes dois diplomas, do nosso ponto de vista, deve-se centrar numa questão principal, que é a garantia do direito à habitação, direito esse que se encontra consagrado na Constituição da República Portuguesa e não pode ser posto em causa de forma alguma. É um facto facilmente verificável que as zonas antigas da generalidade das cidades e vilas portuguesas se encontram degradadas ou muito degradadas. Esta degradação radica essencialmente, em nossa opinião, numa política de solos que privilegiou a expansão urbana para as periferias, proporcionando à banca lucros especulativos assentes sobretudo nas mais-valias decorrentes da transformação do solo rural em solo urbano. Estas mais-valias não existiam, como é evidente, na mera modernização do tecido urbano já existente. Este investimento da banca em novas urbanizações destinadas ao mercado de venda oferecia ainda os lucros ligados ao crédito à compra da casa, bem maiores e continuados no tempo do que os juros possíveis serem cobrados pelos empréstimos em obras de recuperação de fogos já existentes. Hoje, o grande capital financeiro pretende mudar o seu paradigma de investimento no imobiliário, visto que o modelo assente no crescimento urbano para as periferias atingiu a saturação e o aproximou perigosamente do cenário da bolha imobiliária. A banca e os especuladores ligados ao imobiliário pretendem virar-se para os centros históricos e outras zonas centrais das cidades. Existe, pois, em nossa opinião, o risco de que a reabilitação urbana se possa vir a tornar um negócio imensamente lucrativo, em que a conservação, a proteção e a valorização do edificado antigo e do património histórico e arquitetónico assumam um papel secundário ou até mesmo, em algumas situações, irrelevante. Uma desadequada intervenção nos centros urbanos, ditada apenas pelo interesse de obtenção de lucro, poderá traduzir-se em danos irreversíveis no património histórico-arquitetónico do país e nas zonas envolventes desse património. Acresce ainda que muitas empresas vocacionadas para a construção corrente poderão não estar preparadas para lidar com a especificidade da reabilitação de edifícios antigos e, já agora, muito menos com a conservação do património histórico-arquitetónico. Eu gostaria, a primeira questão a colocar a todos, era de ouvir a vossa opinião sobre estas questões que aqui abordei. Uma segunda questão que gostaria de colocar tem a ver com as zonas antigas das cidades. Então, nós estamos frontalmente contra a ideia de que as zonas antigas das nossas cidades e vilas apenas podem ser recuperadas e reabilitadas para serem uma espécie de coutadas para os estratos da nossa sociedade mais endinheirados. O seu professor Walter Roça, na sua intervenção, representante da ICOMOS, falou até, utilizou a expressão até guetos de luxo, quando se referiu a um projeto de reabilitação, ou melhor, renovação, como referiu, no centro histórico da cidade do Porto. Nós somos totalmente contra que qualquer processo de reabilitação, recuperação, renovação dos nossos centros históricos, cidades e vilas portuguesas, possa ter como este objetivo a expulsar estratos populacionais mais carenciados para dar lugar a estratos sociais mais endinheirados. A lei do arrendamento, proposta pelo Governo, a proposta de lei número 38, que em rigor e em nossa opinião é uma lei do despejo, ameaça conduzir ao despejo sumário milhares ou mesmo dezenas de milhares de famílias, em particular aquelas que habitam os bairros antigos das cidades. Estamos a falar de cerca de 250 mil contratos de arrendamento anteriores a 1990, uma parte significativa dos quais nos centros históricos de Lisboa e do Porto. O diploma apresentado pelo Governo é um diploma que visa, essencialmente, operacionalizar as regras e procedimentos de despejo, tornando-o mais fácil e rápido, com o objetivo de transferir os cidadãos de estratos carenciados a população dos centros urbanos para periferias desqualificadas, libertando, desse modo, esses centros urbanos para o negócio imobiliário. Quero afirmar aqui que, em nossa opinião, do Partido Comunista Português, a cidade sempre foi e tem de continuar a ser um local privilegiado de ocupação interclassista, com fortíssima componente de estratos populares. Qualquer política de reabilitação urbana e arrendamento urbano tem que ter em conta este objetivo, ou seja, não pode ter como objetivo ou permitir que as populações tradicionais de bairros históricos, das nossas vilas e cidades, sejam expulsas dos seus bairros para darem lugares a novos bairros residenciais, como também já foi dito aqui, de plástico,
mas que não tem qualquer ligação ao tecido urbano envolvente. E esta segunda questão eu também gostava de ouvir a vossa opinião. E terminava deste modo, Sr. Presidente.